Fala galerinha do canal Matemática Pai d'Égua, tudo beleza? Olha lá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo que é a potenciação. Um assunto que você deve estudar a fundo, saber todas as suas propriedades, que é justamente para você entender as definições lá de função exponencial, logarítmica e progressão geométrica, beleza? Eu preciso muito saber essas propriedades. A gente vai falar aqui sobre a sua definição e aplicar em alguns exercícios, e mais na frente a gente vai fazer muitas maratonas em relação a esse assunto, beleza? Então fica ligado aqui no curso Matemática Pai d'Égua e claro, você já é um vencedor por estar assistindo esse vídeo, né? Então vem comigo, a gente vai ser bem breve, tá? Sem muito vídeo longo, beleza? Então olha lá pessoal, presta atenção aqui, ó. Potenciação, né? Operações básicas. Então eu tenho o seguinte, a potenciação ou exponenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Como assim? Se eu tenho aqui, por exemplo, uma base A, né, eu tenho um expoente que eu posso chamar de n, essa base ela vai se repetir quantas vezes aqui, ó? Ela vai se repetir n vezes. Então, ela vai se repetir até um determinado número, certo? Que eu vou chamar de AN, porque eu não sei a quantidade que é aquele n ali, não sei, é um valor, é uma incógnita, né? Então, eu não sei. Beleza? Então, eu vou chamar isso aqui de fatores iguais. Tá? Eu chamo isso aqui ó, de fatores iguais. Fatores iguais. Ok? Aonde esse A eu chamo aqui ó, de base. Tá? Esse A aqui eu chamo de base. Ó, de base. Ok? Esse A eu chamo de base. Esse N aqui, ó, esse N, vou colocar bem aqui, ó, esse N eu chamo de expoente, tá? Expoente. E esse resultado da base do expoente eu tenho uma potência, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui na potência? É pegar essa base e multiplicá-la por ela mesma quantas vezes eu estiver aqui no expoente. Ah, eu tenho duas vezes lá, eu tenho 2 lá no expoente, então eu vou repetir 2 vezes. Eu tenho 4, vou repetir 4 vezes e assim por diante. Então, a potência é uma base e um expoente, certo? É claro que eu tenho várias propriedades, como é que se diz, várias regrinhas para a gente trabalhar essa ideia aqui de potenciação. Então, o que você tem que saber, quem está embaixo é a base, quem está em cima lá é o expoente, tá? E o resultado dessa base, ou seja, a relação entre a base e o expoente, é exatamente a potência, ok? Então, eu tenho um exemplo simples bem aqui, ó, para a gente entender. Ó. Eu tenho 2 elevado ao cubo, ó. 2 ao cubo é a mesma coisa que, quem é a base aqui, ó? A base é exatamente o 2 e o expoente é o 3, ó, certo? Então, vamos lá. Ó. Aqui o 3 é o expoente, ó, expoente. E o 2 aqui é a base, ok? Então, o que é que eu vou fazer? A base vai se repetir quantas vezes for necessário. Como assim? Depende de quem? Do expoente. Quem é o expoente? O 3. Ah, então a base vai se repetir só 2, ou melhor, 3 vezes, né, professor? Sim, ó, 3 vezes. Por quê? 2 ao cubo é a mesma coisa que pegar a base, que é o 2, multiplicá-la por ela mesma 3 vezes, já que eu tenho 3 lá no expoente. Então, vai ficar ó, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Ok? Então, esse 8 aqui, ó, é exatamente o que? A minha potência, pessoal. Isso aqui é a minha potência. Ok? Então, quando eu tenho 2 ao cubo igual a 8, né? Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. A seguinte relação. Eu tenho 2 aqui, ó. 2 ao cubo. Isso aqui é igual a 8, certo? E observa aqui, ó. 2 ao cubo. Se é igual a 8, então eu posso colocar aqui os valores, ó. 2 é quem? A base. 2 é a base, né? 3, expoente. E o 8 é a potência, que é a relação da base com o expoente. Tá certo? Então, a base vai se repetir de acordo com a quantidade que vai estar lá no expoente. Perfeito? Então, vem comigo aqui, ó, só para você entender. Ó. Exemplos aqui, ó, de potência. Eu tenho na letra A aqui, eu vou colocar bem separado e tal, 4 ao cubo. 4 ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, certo? Ou seja, 4 ao cubo
É a mesma coisa que pegar a base, que é o 4, e multiplicá-la por ela mesma, quantas vezes? Coloquei 4 aqui, né? 3 vezes, né? Por quê? Ó? O 3 é o expoente. Se o 3 aqui, ó, é o expoente, então esse 4 vai se repetir 1, 2, 3 vezes, certo? Então aqui eu tenho o seguinte resultado. 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 é 64, né? 64. Então aqui eu tenho o resultado de 64, que é 4 elevado ao cubo, ou seja, 4 é a base e 3 é o expoente. Então a base vai se repetir, ou seja, ela vai se multiplicar 3 vezes. Ok? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Na letra B, eu tenho o seguinte, ó. 3 elevado à quarta potência. Só desceu o 4 ali, né? Mas é 3 elevado à quarta aqui, tá? 3 elevado à quarta potência. Então, o 3 vai se repetir quantas vezes, pessoal? 4 vezes, ó. Porque o 3 é a base, né? E a base vai se repetir de acordo com quanto o valor vai estar acrescentado ali em cima, que eu chamo de expoente. Então, eu tenho quanto no expoente? 4. Então, o 3 vai se repetir 4 vezes, ó. 4 vezes, ou seja, depois só multiplicar. Ó. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27, e 27 vezes 3, 81. Ou seja, 3 à quarta potência é a mesma coisa que pegar o 3 e multiplicá-lo por ele mesmo 4 vezes, e vai dar o resultado igual a 81. Perfeito, pessoal? Na letra C, eu tenho o seguinte, ó, menos 2 elevado a 1. Menos 2 elevado a 1 vai dar o próprio menos 2, né? Porque ó, só tem 1 como expoente. Então tem uma regrinha. Todo número elevado a 1, o resultado sempre vai ser o número. 5 elevado a 1, 5. 10 elevado a 1, 10. 100 elevado a 1, 100. 1000 elevado a 1, 1000. Certo? Então 1 aqui não vai fazer nenhuma diferença. Beleza? Então, menos 2 elevado a 1 dá o próprio menos 2, porque ele vai se repetir somente uma vez, né? Só tenho um expoente. Letra D aqui eu tenho o seguinte, ó, 8 elevado ao quadrado. Então, a base é quem? Ó? A base é exatamente o 8. Então, esse 8 vai se repetir 2 vezes, já que o expoente é 2. Ó. Então, 8 vezes 8 vai dar exatamente 64. Perfeito? Então, já resolvemos aqui a letra A, letra B, letra C, letra D. Agora eu tenho a letra E, né? Na letra E, eu tenho 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que a base, que é o 3, multiplicar por ela mesma 2 vezes, certo, pessoal? Então, 3 vezes 3 aqui, ó, vai dar exatamente 9, ou seja, 3 ao quadrado é exatamente 9. Essa aqui é a base vai se repetir 2 vezes, que foi o que aconteceu com o 8, beleza? Então, vou colocar aqui na frente exatamente a letra F e a letra C, beleza? Então, a letra F é exatamente 5 ao cubo. 5 ao cubo é a mesma coisa que o 5 multiplicar 3 vezes, ó, por ele mesmo, já que o expoente é 3, né? Então, 5 vezes 5 dá 25, vezes 5, 125, beleza? E claro, na letra C, ó, desceu o 6 lá, mas é 10 elevado à sexta potência. Então, você vai acrescentar o quê? 10 elevado à sexta potência é a mesma coisa que acrescentar 6 zeros. Ó. Então, 10 elevado à sexta potência é exatamente 1 milhão. Beleza? Então, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, vamos organizar aqui. Ó. É a mesma coisa que colocar o 10 multiplicado por ele mesmo 10 vezes, ó, ou 6 vezes, né? 2, 3, 4, 5 e 6. Tá certo? Então, é a mesma coisa que 10 à sexta potência, é a mesma coisa que acrescentar quantos zeros? 6 zeros, ó, que vai dar exatamente 1 milhão. Beleza? Tranquilo, pessoal? Potenciação não é difícil, né? Muito tranquilo. Agora, claro, tem algumas propriedades, né? Algumas regras, perfeito? Então, olha lá. Ó. Tipo de potência, pessoal. Tem aqui alguns tipos de potência. Ó. Existem alguns tipos específicos, né, de potência. No primeiro caso aqui, ó, diz o seguinte. Quando a base for diferente de zero, podemos afirmar que todo número elevado a zero é igual a 1? Sim, aqui tem uma regrinha, ó, que todo número elevado a zero, o resultado sempre é igual a 1, tá certo? Ou seja, exemplos. 2 elevado a 1 é 2.
A 100 elevado a 1, professor, é 100. Ok? Então vamos dizer que meio elevado a 1 é quanto? É meio. Ok? Qualquer número, ou seja, qualquer base que seja diferente de zero, né? Então pode ser fração, pode ser decimal, pode ser número inteiro, natural, né? Sempre o resultado é elevado a 1, sempre é o próprio número, ok? Aqui, por exemplo, o segundo caso. O segundo caso eu tenho o seguinte: todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo? Ó, aqui era todo mundo elevado a zero, né? Perdão, pessoal, ó, todo mundo elevado a zero, né? Acabei invertendo aqui o que era para fazer embaixo, fiz aqui em cima, tá? Perdão, vamos lá, voltando aqui. Show de bola. Não deu para confundir, né? Isso aqui é muito simples, ó. Então, todo número elevado a zero, o resultado sempre vai ser igual a 1. Tá aqui os exemplos. Aqui, ó, 10 elevado a zero é igual a 1. 1000 elevado a zero é igual a 1 também. 5.000 elevado a zero também é igual a 1. Ok? Então, todo número elevado a zero sempre vai ser 1. Então se eu tiver meio elevado a zero, o resultado vai ser quanto? Vai ser 1. Certo? E aqui sim, né? Aqui todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ó. Todo número aqui elevado a 1 é o próprio número. Né? É o próprio A aqui, né? Que a gente pode representar com uma letra. Então, quais são os exemplos? 2 elevado a 1 é igual a 2. Né? 3 elevado a 1 também é igual a 3. 15 elevado a 1 também é igual a 15. 150 elevado a 1 também é igual a 150. Certo? Ou seja, qualquer número elevado a 1, o resultado sempre vai ser o próprio número. Tá bom? Então, 1 aqui é um elemento neutro aqui na potenciação. Beleza? Então, sempre quando você encontrar um número, ele tem 1 elevado acima. Só que não é obrigado a aparecer. Tá bom? No terceiro caso, eu tenho o seguinte. 1 elevado a qualquer potência é igual a 1, né? Como assim, 1 elevado a qualquer potência? Se eu tenho aqui, por exemplo, 1 elevado ao quadrado, isso aqui é igual a 1. Por quê? 1 vai se repetir quantas vezes? 2 vezes, 1 vezes 1. Quanto é 1 vezes 1? É 1. Então quer dizer que eu tenho 1 elevado à quinta potência, a mesma coisa aqui, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, isso. 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Né? Então, sempre, ou seja, qualquer número, né, que estiver em cima, né, como expoente, e a base for 1, o resultado sempre vai ser 1. Ok? Então, não importa a quantidade que vai estar no expoente, o resultado sempre vai ser 1. Tá certo? Beleza? Agora aqui, ó. Quarto caso aqui, ó. Base de uma potência negativa. Se a base de uma potência negativa é como se eu tivesse aqui, ó, menos 2 ao quadrado, tá? E aqui eu tenho menos 2 ao cubo. Ó. Olha a diferença dos dois, presta atenção. Quando eu trabalho uma base negativa, eu tenho que pensar o seguinte, pessoal. Quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Como assim? Vamos provar aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho o seguinte, menos 2 é uma base, né? Ela está sendo elevada a quanto? 2, ó. Então, essa base vai se repetir quantas vezes? 2 vezes. Então, vai ficar assim, ó. Presta atenção. Vai ficar menos 2, que multiplica menos 2, ó. Ok? Aí você faz a multiplicação normal. 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4, certo? E menos com menos é mais. Ok? Agora, presta atenção aqui embaixo, ó. Novamente. Eu tenho aqui, ó, a base, que é menos 2, mas o expoente é ímpar. Aí você vai fazer o seguinte, ó, menos 2, depois vezes menos 2, depois vezes menos 2, porque são 3 vezes, né, já que o expoente é 3, tá certo? Aí você vai fazer o joguinho matemático, ó, a conta, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é quanto? É 8, é 8. Aí você vai fazer o seguinte, ó, menos com menos é mais, e mais com menos é menos, ó. Então, eu tenho aqui valores diferentes. Ó, o meu resultado aqui, pelo expoente,
que foi par, né? A base negativa e expoente par, o resultado é positivo. Base negativa e expoente ímpar, o resultado sempre é negativo. Então lembra disso, se a base é negativa e o expoente é par, o resultado sempre vai ser positivo. Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado sempre vai ser negativo, ok? Não esqueça disso, por favor. Vamos agora aqui falar sobre a potência com expoente negativo. Ó, quando a potência, por exemplo, tem um expoente negativo, vamos colocar aqui, por exemplo, 2. Ó, vamos colocar aqui na letrinha, na definição, ó, a elevado a menos 1. Para mim eliminar esse expoente negativo, eu tenho que trabalhar o inverso, tá? Vou trabalhar aqui, ó, eu vou inverter, ó, ou seja, eu vou trabalhar o inverso da potência, ó. O inverso da potência, ok? O que é trabalhar o inverso da potência? Ou seja, a potência com expoente negativo é colocar um 1 aqui, certo? E esse A lá para baixo com o sinal do expoente trocado. Se era menos 1, fica mais 1, ok? Como assim o senhor colocou 1 aqui? Ó? Porque sempre tem um 1 aqui embaixo, ó. Todo número, né, sempre tem um 1 embaixo como denominador, porque ele é um elemento neutro e não vai alterar. Então, esse 1 foi para cima, né? E esse A veio para baixo. Aí eu troco o sinal de quem? Desse expoente. Aí ficou positivo agora. Então, vamos resolver alguns exemplos aqui, ó. Presta atenção, ó. 2 elevado a menos 1. Vamos imaginar que tem um aqui embaixo, esse 1 vai para cima e esse 2 vai para baixo com o sinal do 1 trocado. Era negativo, agora ficou positivo. E 2 elevado a 1, é claro que é 2, né? Então, todo número elevado a 1, sempre o resultado é o próprio número, ok? Isso você sabe, né? Então, neste caso aqui, ó, eu tenho 1 elevado 1 sobre 2. Qual seria o outro exemplo? Ó, presta atenção. 3 elevado a menos 2, ó. Observa que aqui tem 1, né? Então, você faz o seguinte, ó, 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Porque ó, esse 2 que era negativo, ele ficou agora positivo, né, pessoal? Então, ficou aqui exatamente 1 sobre 9. Perfeito? Então, aqui eu tenho, ó, o inverso de 3 elevado a menos 2 vai dar exatamente 1 sobre 9. Tá certo? Outro exemplo também que eu posso dar é esse aqui, ó. Eu tenho 2 terços elevado a menos 2. Ó. Então, como ficaria isso aqui? Ó? 2 terços elevado a menos 2. Observa que aqui eu não tenho 1 embaixo, mas tenho outro número. Então, eu vou inverter aqui, certo? Eu vou inverter e depois trocar o sinal do expoente. Então, ó, quem que está em cima? O 2, ele vai para baixo. Quem que está embaixo? O 3, ele vai para cima. E agora, troquei o sinal, né, do 2, ó, que era menos 2, agora ficou 2. E quando eu tenho uma fração elevada ao quadrado, algum expoente qualquer, eu sempre elevo o numerador e o denominador. Então, aqui eu tenho uma fração. Ó, o numerador é o 3, o denominador é o 2. Então, vai ficar assim, ó, 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Então, vai ficar 9, 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Deu para entender isso aqui, pessoal? Ó, se você não entendeu ainda, vou fazer mais um exemplo bem aqui. Ó. Eu tenho, por exemplo, 2 quintos, né? 2 quintos elevado a menos 3, por exemplo. Observa, ó. Posso colocar menos 1 aqui, mas coloco logo menos 3, né? Para a gente calcular. Ó, observa. Esse negativo aqui, o expoente, eu preciso tirar esse negativo dele. Como? Invertendo a fração. Então, esse 2 vai lá para baixo e o 5 vai para cima, certo? E agora? Eleva ao 3, né? Ao cubo. Era menos 3, agora ficou ao cubo. O que é que eu faço? Elevo individualmente, ó. 5 ao cubo e 2 ao cubo. 5 ao cubo, pessoal, a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5, né? E 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5, que vai dar 25, né? 25 vezes 5 dá 125. E aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Então, eu tenho esse resultado aqui. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a potência com expoente negativo. Agora, vem comigo aqui, ó. Outras propriedades da potenciação. Uma propriedade, primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó. Primeira propriedade, eu tenho A vezes A e aqui eu tenho M e N, ó. As bases são iguais? Sim. Então, você conserva a base e soma os expoentes. Perfeito?
Exemplo, professor, olha lá, vamos para o exemplo aqui, ó. Eu tenho 2 ao cubo vezes 2 à quinta potência. As bases são iguais, sim ou não? Se as bases são iguais, deixa eu só ajeitar aqui. Se as bases são iguais, repete a base. O que é que eu faço com os expoentes? Somo, 3 mais 5. Então, esse resultado aqui é 2 a elevado à oitava potência. Perfeito, pessoal? E aqui, ó, outro exemplo. Vamos lá para outro exemplo. 3 à quarta potência vezes 3 à quinta potência. Isso aqui é igual a bases iguais. Repete a base e soma os expoentes. Ó, 4 mais 5. Então, 3 elevado a 4 mais 5 vai dar 3 elevado à nona potência. Perfeito? Mas se por acaso estiver assim, ó, 2 elevado à quinta potência vezes 4. Ó. Bom, e agora, as bases são iguais? Não. Então, vamos organizar aqui. Ó. Então, vai ficar 2 à quinta potência vezes... O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né, pessoal? 4 é 2 ao quadrado. Pronto. Então, fica 2 elevado a 5 mais 2 aqui, ó. Certo? Isso aqui é exatamente igual a 2 elevado à sétima potência. E se por acaso eu tenho assim, ó, 4 elevado à quinta potência vezes 4. E aí? Observa que nem sempre é obrigado a aparecer o 1, né? Se você tem qualquer número, sempre tem um 1 em cima. Então, aqui tem um 1 escondido, certo? Então, vai ficar assim, ó, 4, repete a base e soma os expoentes, ó. Então, vai ficar 4 elevado à sexta potência, no caso, né? 4 elevado à sexta potência. Show? Beleza? Então, essa é a primeira propriedade. A propriedade, né, da multiplicação de mesma base, tá certo? De potências de mesma base. As bases são iguais, repete a base e soma os expoentes, multiplicação. Agora, quando você tem a segunda propriedade que fala da divisão, você vai fazer o quê? Se as bases forem iguais da divisão, você vai repetir a base e subtrair, tal. Mesma potência de mesma base, tá certo? Divisão. Então, você tem isso aqui, ó. A elevado a m sobre A elevado a n, ó. Então, o que que acontece nessa propriedade aqui, ó? Se as bases são iguais, você repete a base, ó, você vai repetir a base e subtrair os expoentes, certo? Repete a base e subtrai os expoentes. Exemplo, ó, se você tem aqui, por exemplo, 4 elevado à quinta potência sobre 4 elevado ao quadrado, repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 4 elevado ao cubo, tá certo? Ou seja, se você observar, aqui você tem as bases iguais, ó. Aí o que você faz? Repete a base e subtrai os expoentes, tá certo? Então, na multiplicação de bases iguais, você conserva a base e soma os expoentes. Na divisão de bases iguais, né, de potência de bases iguais, você conserva a base e subtrai os expoentes, tá certo? Muito tranquilo, né? Olha lá, perceba, se eu tenho 2 elevado à oitava potência dividido, né? Dividido por 2 elevado à quinta potência, então repete a base e subtrai os expoentes. Ó. Então, 2 é igual a 2 elevado a 8 menos 5 é igual a 2 elevado ao cubo. Tá certo? Bem tranquilo isso aqui também, né, pessoal? Simples e fácil, ó. Beleza? Agora vamos para a terceira propriedade. Essa terceira propriedade diz o seguinte, ó. Potência de potência. Quando você tem uma base, um expoente, e em cima desse expoente tem outro expoente. Aí o que você vai fazer? Vai multiplicar esses expoentes, ó, certo? Então é isso que eu falo de potência de potência. Qual seria um exemplo simples aqui, ó? Se eu tenho 2 elevado ao cubo e que está elevado à quarta potência, então vou repetir a base e eu vou multiplicar o quê? Os expoente, certo? Então, a base se repete 3 vezes 4, 12. Ou seja, 2 elevado à 12ª potência, tá certo? Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 3 elevado ao quadrado, que está elevado à quinta potência. Ó. Então, repete a base e aqui eu vou multiplicar 2 vezes 5. Ó. Então, eu vou ter a base repetida e você multiplica os expoentes, né?
Então vai ficar 10 aqui, ó, ou seja, potência de potência, tá bom? Muito simples também, ó. Mais um exemplo aqui, ó, 4 elevado ao quadrado, que está elevado à terceira potência. Então, repete a base e multiplica 2 vezes 3. Ó. Então, 4 elevado à sexta potência. Perfeito? Bem simples, né, pessoal? Essas propriedades são importantíssimas para você aplicar na função exponencial e logaritmo, tá, pessoal? Vem comigo aqui, quarta propriedade, potência, né, de um produto, ó, potência de um produto. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Se eu tenho aqui, ó, A vezes B, né? Olha, as bases aqui, elas não são, por exemplo, iguais. O que que eu faço aqui, ó? Está elevado aqui a N, ó. Então, eu elevo individualmente, ó. A elevado a N vezes B elevado a N. Então, se você pensar aqui na potência de um produto, né? A potência de um produto, então eu tenho aqui o seguinte, ó. 2 vezes 3 elevado à quarta potência. É a mesma coisa que pegar e colocar individualmente. Então, potência de um produto, ó, de bases diferentes. Vamos acrescentar aqui, ó, bases diferentes. Porque a gente está falando só de bases iguais, né? E aqui de bases diferentes. Então, fica 2 à quarta vezes 3 à quarta potência. Então se tiver, por exemplo, 5 vezes 4 elevado à terceira, então vai ficar 5 ao cubo vezes 4 ao cubo. Tá certo? Bem tranquilo aqui também. E aqui a potência, né, do quociente, ó, potência do quociente. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 2 elevado 2 terços elevado ao cubo, né? Então vai ficar 2 ao cubo dividido por 3 ao cubo. Se eu tenho, por exemplo, ó, 5 sobre 4 elevado à terceira potência, então vou ter 5 ao cubo sobre 4 ao cubo. Beleza? Isso aqui eu posso trabalhar muito simples e fácil, ok? Agora vamos aplicar aqui em alguns exercícios bem simples, né? Claro que mais lá na frente a gente vai aplicar isso aqui em várias questões do concurso, beleza? Então olha lá, ó, as potências menos 2 elevado à quarta potência e menos 2 elevado à quarta são iguais? Isso é certo ou errado, pessoal? São ou não iguais? São ou não iguais? São iguais ou são diferentes? Qual é o resultado aqui? Ó? Presta atenção. O que você diz? Eu vou deixar aqui um minuto para você. Ó. E aí? Isso mesmo, você acertou. Elas são diferentes. Em que sentido? Ó? Se você observar que o menos 2 está sendo elevado à quarta potência, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Menos 2 elevado à quarta potência é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso aqui é igual a quanto? Ó, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Aí você vem fazer o joguinho de sinal. Ó. Menos com menos é mais com menos é menos com menos é mais. Ou seja, 2 é menos 2. Lembra que eu falei para você? Ó, a base é negativa e o expoente é par, o resultado vai ser o quê? Positivo, tá certo? Observa que tem o mais 16. Agora, vem aqui comigo no próximo exemplo. Agora, eu tenho aqui, ó, menos... Opa, não tem parêntese. Eu tenho menos 2 elevado à quarta potência. Então, vai ficar assim, ó. É só o 2 que está elevado à quarta potência, tá, pessoal? Então, é isso aqui, ó. Menos, aí vem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ó. Tá? Então, isso aqui é o menos 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Ó. Então, deu negativo aqui, pessoal. Ó. Por quê? Porque observa que quem está sendo elevado à quarta potência é só o 2. Não é o menos, tá? Então, quando você tem um parêntese aqui, ó, olha esse parêntese. Quem está sendo elevado à quarta potência? O menos e o 2. Todo mundo que está dentro do parêntese, certo? Agora, aqui embaixo, nesse outro exemplo,
Quem está sendo elevado à quarta potência não é o menos, é só o 2. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado com esse tipo de questão. Tá certo? Então quer dizer o seguinte, professor, que se eu tiver, por exemplo, ó, aqui, ó, menos 3 ao quadrado é diferente de menos 3 ao quadrado do parênteses? Sim, perfeito. Ó. Porque ó, menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3, ó, porque é todo mundo que está dentro do parênteses. 3 vezes 3 é 9 e menos com menos dá mais. E aqui é só o 3, ó, então vai ficar menos 3 vezes 3, que vai dar menos 9. Então tem uma grande diferença aí. Beleza? Fácil, né? Então, são iguais ou diferentes? E qual é o resultado? São diferentes, tá? E o resultado é positivo e o outro é negativo. Beleza? Agora vem aqui, ó. Em um sítio há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos. E em cada galho possui 12 maçãs. Olha lá, que legal essa questão. Então, eu tenho aqui, ó, 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos. E em cada galho possui 12 maçãs. Então é a mesma coisa que pegar o 12 e elevar ao cubo, né, pessoal? Então é 12 vezes 12 vezes 12, certo? E claro, né, eu sei quanto é 12 vezes 12. 12 vezes 12 vai dar 144. Aí você pega o 144 e multiplica por mais uma vez o 12. Então vai ficar assim, ó, 144 vezes 12, ó, 2 vezes 4, 8, 8 e 2. 1 vezes 4 é 4, 4 e 1. Então vai dar 8, 12 vai 1, 7 e 1. 1728. Gabarito seria a letra D de dado. Ou seja, 12 elevado ao cubo dá 1728. Show de bola, pessoal. Muito tranquilo, né? Muito tranquilo. E aqui eu tenho uma questão bem legal também, que diz assim, ó. Eu tenho 20x ao cubo mais 2x ao quadrado vezes y à quinta potência. E ele diz o seguinte, ó, que o x é igual a menos 4 e o y é igual a 2, beleza? Então, vamos substituir esses caras aonde? Aqui, ó, certo? Vamos substituir aqui, ó. Olha lá como é simples, pessoal. Então, eu tenho 20 vezes o x. Quanto é o x? Menos 4 elevado ao cubo, mais 2 vezes o x, que é menos 4, elevado ao quadrado, vezes o 5, que é o y, né? Que é 2 elevado à quinta potência. Pronto, agora vamos chegar no resultado. 20 vezes 4 ao cubo, menos 4 ao cubo, né? Vou colocar bem aqui do lado a solução. Só para a gente utilizar aqui um borrãozinho, né? Ó, aqui, por exemplo, eu tenho menos 4 elevado ao cubo. É a mesma coisa que menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Menos com menos é mais com menos é menos. Então, vai dar menos 64 aqui, ó. Então, vai dar menos 64, né? Observa, base negativa, expoente ímpar, o resultado é negativo, né, pessoal? Mas, ó, 2 vezes menos 4 ao quadrado vai dar menos 4 ao quadrado, é a mesma coisa que menos 4 vezes menos 4. Então, vai dar 4 vezes 4 dá 16, menos com menos é mais. Então, aqui vai dar 16 positivo, vezes 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta, não tem sinal, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui vai dar 32, né? Vai dar 32. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, 20 vezes menos 64. Olha lá, aqui no borrão. 64 vezes 20, você faz o seguinte, multiplica só por 12, que vai dar 128, né? E agora, acrescenta o zero. Só que é negativo, né? Ó, menos com mais aqui é menos, ó, menos 1280, tá certo? 1280, mais, ó, 2 vezes 16 dá 32. E 32 vezes 32, ó. Aqui vai dar 4, 6, 6 e 9, ó. Então, aqui vai dar 4, 12, vai 1, 10. 1024. 1024. Aí eu faço o joguinho de sinal agora, né, galera? Tem que fazer o joguinho de sinal, ó. Menos, ou melhor, menos com mais vai dar quanto? Menos com mais é menos. Então, 1280 menos 1024 dá quanto? Então, vou pegar aqui, ó, 1024
280 menos 1024, a gente faz a diferença. Aqui não vai dar, né? Então empresta aqui, vou fazer de vermelho aqui, ó. Empresta aqui do 8, né? Vai ficar valendo de 7, aqui 10. 10 menos 4 é 6, certo? E aqui 7 menos 2 vai dar 5, né? Aqui, ó, 2 menos 0 é 2 e 1 menos 1 vai dar 0. Aqui observa, ó, menos com mais é menos. 1.280 menos 1.024 vai dar 256. Agora observa, eu tenho duas respostas aqui, ó, que podem ser corretas, a ou a D. Qual é a das duas? Menos com mais é menos. Subtrai e conserva o sinal do número maior. Quem é o maior? 1.280. Qual é o sinal dele? Negativo. Então aqui a resposta é menos 256. Beleza? Se é menos 256, opa, deixa eu só apagar aqui. Se é menos 256, então só pode ser a letra D de dado. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, a gente fecha aí, né, esse vídeo aqui de potenciação, tá certo? Muito cuidado agora, né, quando você vai resolver as questões, quando você vai trabalhar a definição de logaritmo, função exponencial, IPG, porque você precisa saber exatamente a definição de potência. E como hoje a gente trabalhou todas as propriedades, né, inclusive tem uma propriedade aqui que eu não falei para vocês, tá? E é importante, ó, rapidinho, eu não posso deixar de falar. Eu tenho A elevado a um expoente fracionário. Isso aqui é uma propriedade importante. Eu vou repetir a base, né? E aqui, ó, quem está na sombra é o N, vai para o Sol. E quem está no Sol é o M, vem para a sombra. Não poderia deixar de falar sobre isso aqui, tá bom? Então, você tem uma base com o expoente fracionário e você pode fazer essa transformação. Da mesma forma, quando você tem a raiz, né, ó, mn, você pode transformar para potência de base, né, base A e um expoente fracionário. Então, tem um A aqui, ó, m sobre n. Um exemplo aqui, professor, rapidamente, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 3 sobre 2, ó. Então, observa, coloca a raiz de 2. Quem está na sombra é o 2, vai para o Sol. Quem está no Sol é o 3, vem para a sombra. Ok? Então, é dessa maneira aqui que a gente começa a trabalhar a potenciação. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.